Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Entrando aqui para começar a nossa live, o estudo de Provérbios. Vamos lá, vamos se achegando, vamos se acomodando. Já pega aí o seu caderno, olha só, já estou aqui com o meu resuminho. Pega a caneta e vamos para o nosso estudo. A palavra está muito forte, esse Provérbios, o primeiro, né, o início ali do nosso estudo, tem muito aprendizado para nossas vidas e para os nossos corações, com palavras até duras, mas o ensinamento ele é assim, né? O ensinamento, quando ele quer produzir algo de bom, quando ele quer te trazer conhecimento, ele é duro mesmo, as palavras são duras, ainda mais sendo da própria Bíblia, né? A palavra instruída pelo próprio Espírito de Deus. Então são conselhos, são admoestações, né, que a gente fala, também ali nos advertindo, nos ensinando. Então tem palavras aqui fortíssimas. E aí nós vamos estar estudando esse livro, né, durante os 31 dias de outubro. Então hoje, dia 1º, capítulo 1 de Provérbios, vamos tentar dar uma resumida aí, mas já pega seu caderninho, pega sua caneta, pega um copinho de água ou seu chazinho aí e vamos estudar juntos. Então, boa noite para vocês, todos são muito bem-vindos. Espero que vocês acompanhem e a gente consiga extrair aí o máximo, porque olha, só estudando para poder vir aqui a gente compartilhar junto, já falou bastante comigo. Então, espero que fale bastante com vocês também, tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa série e depois a gente passa alguns recadinhos importantes. Vamos começar com a leitura. É um capítulo longo, eu vou ler o primeiro trecho e depois vou trazer para vocês meio que resumidamente, tá bom? Mais ou menos a ideia central. Então, o primeiro capítulo, ele já fala sobre a sabedoria e para que ela serve. Ele vai trazer para a gente, olha, você precisa da sabedoria para isso, para aquilo. Ele vai explicar por que serve a sabedoria e onde nós podemos encontrá-la, como encontrá-la, né? Para que ela vem, o que vem acrescentar na nossa vida. Então, ela vem trazendo mais ou menos essas explicações. Então, a gente vai dar como título aí, para que serve a sabedoria e onde buscá-la, onde encontrá-la, tá bom? Se você quiser fazer o seu resuminho, colocar capítulo 1, esse vai ser o nosso título. Então, vamos começar aqui, para a gente já agilizar e já ganhar tempo, tá? Se você quiser compartilhar com alguém, aperta aí no aviãozinho, já compartilha, a gente vai estudando juntinhos aqui. Capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Por coincidência, terminamos o mês de setembro falando do Salmo do Bom Pastor, das ovelhas, que foi o rei Davi que escreveu, né? Então, ele é aqui esses provérbios que nós vamos estudar é sobre Salomão, o filho do rei Davi, tá? Então, quem escreveu foi Salomão, filho deste rei, que por coincidência a gente terminou de estudar agora nessa última semana. Se você não assistiu também, volta lá e acompanhe essas lives de domingo a sexta-feira, que foram muito especiais. A gente aprendeu muito, estudando um versículo por dia. E de um único versículo a gente conseguiu tirar tanto ensinamento. Então imagina aqui a riqueza que é um capítulo inteiro, né? Então a gente vai correr aqui para dar uma resumida e extrair o essencial, tá bom? Então é o provérbio do filho de Davi. E vamos estudar a sabedoria para quê? Olha o versículo 2, como ele já vem explicando. Para aprender sabedoria e instrução, para entender as palavras inteligentes e receber o conselho da prudência, da justiça, do juízo e da igualdade. Outras traduções podem trazer como equidade. Para dar sagacidade aos simples, entendimento aos jovens, inteligência e juízo. Ouvir o sábio, aumentar seu saber. O entendido adquirirá destreza para entender os provérbios e os refrões. Tem uma outra tradução também que fala sobre provérbios e os ditados, né? Então ele vai te dar entendimento. Para as máximas dos sábios, palavras enigmáticas, ou seja, para entendimento dos mistérios, dos segredos, né? E o começo do conhecimento é o temor do Senhor. Outras traduções trazem como o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Os insensatos, porém, desprezam a sabedoria e a disciplina. Então vamos lá, nesse primeiro trecho, né, de 1 a 7 versículos, esse primeiro trechinho do Provérbios 1,
quando ele traz ali o propósito dos provérbios, para que servem os provérbios, né? Qual o intuito dessa sabedoria? Por que estudar provérbios? Por que ter esse conhecimento da sabedoria? Então ele vem trazendo isso para nós. Ela serve para aprender o valor da sabedoria. Então todo esse estudo que nós vamos fazer aqui é para que a gente entenda esse valor, o valor da instrução. Eu anotei aqui. Para que a gente possa entender as palavras inteligente, né? Como fala no versículo seguinte. Então, o que é isso? Entender as palavras inteligente? É você conseguir entender os pensamentos mais profundos. Aquelas palavras que muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo ler a Bíblia é difícil de entender. Por isso que você precisa da sabedoria. Para ter entendimento desses pensamentos mais profundos. Para receber o conselho da prudência. O que é essa prudência? É cautela, é o autocontrole. Quando você fala é uma pessoa prudente, é uma pessoa que tem todo cuidado, ela é cautelosa. Então, para que você precisa da sabedoria? Para ter cautela, para ter prudência, né? Para que você possa entender de justiça, de juízo, de equidade, de igualdade. Você precisa da sabedoria, senão você não consegue entender, aprender. Então, somente com a sabedoria você vai ter o conselho da prudência, o conselho da cautela, o autocontrole, para dar sagacidade aos simples. O que significa? Pessoas sem experiência, para trazer experiência àquelas pessoas que são nécias, são tolas. Você se sente experiente? Você acha que quando você lê a Bíblia é muito difícil? Então, eu nem vou ler porque é difícil. Então, muitas vezes você está sendo um tolo, um nécio, você não consegue discernir. Você tendo a sabedoria, você vai conseguir discernir. Você vai conseguir ler, entender e trazer aquele ensinamento para você. A sabedoria serve para isso. Ela aumenta o saber do sábio. Então, aquele que se julga, mas eu já sei, eu já conheço, já estudei. Não, a palavra, a sabedoria, ela aumenta o saber do sábio. Ela te dá mais, e quanto mais você conhece, mais você quer. Mais entendimento você tem, né? E ela, olha, ela serve, né, para entender as máximas dos sábios, como a gente leu aqui no versículo 6. O que isso significa? Ela dá o entendimento e o significado real dos provérbios e ditados, né, que outra tradução traz como ditados. Então, você fala, nossa, às vezes eu escutei aquele ditado, o que quis dizer? Nossa, eu vi um verso, eu vi um provérbio, o que aquilo quer dizer? Então, a sabedoria, ela te dá entendimento para as máximas dos sábios. É para você entender o segredo e os mistérios contidos ali. Quando a gente vê muitas palavras aqui da Bíblia no Novo Testamento, quando Jesus ensinava, né? Ele ensinava através de parábolas. Então você fala, mas não dá para entender o que ele quis dizer. Então você consegue ali discernir. Se você é uma pessoa sábia, se você busca a sabedoria, você consegue entender a máxima, o mistério que está por trás ali daquela palavra, daquela historinha, né, que são as parábolas. Então você consegue ver o sentido. Por quê? Porque você busca o conhecimento e você busca a sabedoria. Então é para isso que ela serve. E aí ele fecha, né, esse primeiro conjunto de versículos, do 1 ao 7, com essa frase, que os insensatos desprezam a sabedoria e desprezam a disciplina. Os insensatos, eles não querem ser repreendidos. Eles não querem ser disciplinados. O insensato é aquele, até a gente comentou ontem, é aquele deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá tudo bem, tá tudo festivo, e vamos que vamos. Mas se eu tenho problema, se eu não tenho, eu não vou procurar resolver, eu vou empurrando com a barriga. E a pessoa não se importa dela se autoconhecer, dela se autoexaminar. O que eu posso aprender, o que eu posso mudar, em que eu posso evoluir. Ela não se importa. Ela simplesmente deixa, a vida me leva. Vai empurrando, tem problema? Vai empurrando com a barriga. Sabe, vou trabalhando, vou pagando conta, vou vivendo, e ela não para pensar o que ela poderia acrescentar algo de bom na vida dela mesma, o que ela poderia aprender, para quando ela estiver cheia, né, daquele conhecimento, daquele aprendizado, ela possa transbordar para quem está ao redor. Como que você transborda algo? Você só transborda, por exemplo, uma vasilha, um balde, só transborda quando enche muito. Se ele estiver ali rente, ele não vai transbordar. Mas se ele enche, chega na borda, o que acontece? Ele transborda. Então você só consegue transbordar na vida da outra pessoa aquilo de que você está cheio. E muitas vezes você vê uma pessoa amarga, uma pessoa com ignorância, uma pessoa bruta,
né? Uma pessoa com palavras ofensivas. Por que que ela é desse jeito? Por que que ela ataca todas as pessoas que estão ao redor dela? Ela só transborda porque aquilo está cheio nela. Tem um outro trecho da palavra de Deus que fala que a boca fala do que o coração está cheio. Porque vai enchendo, enchendo, enchendo o coração e a mente, né? Porque você sente, você gera aquelas emoções, você manda para sua mente e aquilo vai sendo trabalhado no seu subconsciente e vai enchendo, enchendo, enchendo e chega uma hora que transborda através das suas palavras. Então não tem como uma pessoa agir de uma forma, né, com grosseria, com palavras duras, né, arrogância, ganância, xingamentos e falar: "Não, mas eu falei da boca para fora, não era o que eu estava sentindo". Não tem como. Não tem lógica. Se ela fala aquilo, se ela transborda aquilo, é porque é daquilo que ela está cheia. Porque a gente só transborda quando nós estamos cheios. Então, quando você está cheio do conhecimento, da sabedoria, quando você busca aprender mais de Deus, mais da palavra, mais de estudos, livros que vêm te acrescentar, para que você venha evoluir, a sua tendência é transbordar. Primeiro você se enche, né? Você começa a ver a transformação em você e você transborda para quem está ao seu redor. Então, esse é o intuito de nós estudarmos a sabedoria. Este capítulo está muito complexo, muito recheado, mas vamos que vamos, vamos dar uma enxugada aqui. Depois ele começa, ele dá essa primeira introdução, e aí ele vem e fala assim para o filho, um conselho para o filho. Filho meu, escuta a repreensão do seu pai e não despreza a instrução da sua mãe, né? Então ele já deixa logo de cara essa instrução aí para o jovem, né? Para o adolescente, para o jovem que está começando a vida e geralmente fala: meu pai já é velho, ultrapassado, não quer ouvir. E aí a palavra vem e fala: olha, escuta a repreensão do seu pai. Ouve. Quando seu pai falar com você, ouve. Não despreze a instrução da sua mãe, o conselho da sua mãe, né? Não se afaste dessa instrução, guarda, porque senão você pode se dar mal. E aqui ele vem descrevendo, ele fala, porque como turbante de graça serão para a sua cabeça esses conselhos, né, do pai e da mãe, essas instruções, as repreensões, como turbante de graça, como grinalda, tem outra tradução que traz como grinalda, que é o enfeite, né, e como colares para o teu pescoço. Então, quando o filho ele ouve a instrução, quando o filho ouve a repreensão, quando o filho é instruído na sabedoria, ele guarda aqueles ensinamentos, é como se ele tivesse um enfeite na cabeça dele. É como se ele tivesse um enfeite no pescoço. É aquela pessoa adornada, enfeitada. Onde ela chega, ela se destaca. Ela tem aquele enfeite, né? Quando você vê uma pessoa que ela tá ali sem adorno nenhum, você não repara tanto. Ao passo que chega aquela pessoa, tanto um jovem como uma moça, que tem um brinco, colar, ou um jovem que tem um boné diferente, um cabelo bem cortado, uma barbinha bem feita, uma corrente, então chama a atenção. Então aqui fala que quando você recolhe, né, a instrução do seu pai e da sua mãe, quando você ouve o conselho, é como se você andasse sempre enfeitado, você é sempre belo, você está sempre adornado, com colares, com turbante. É essa comparação que a Bíblia fala. E olha aí já a sabedoria nos ensinando a destrinchar esse provérbio, né? Se a gente lê assim a palavra nu e cru, talvez você fala, não tem muito sentido. Mas quando Deus nos dá a sabedoria, a gente consegue destrinchar os segredos ali e os mistérios dos provérbios. Então aí nós já estamos destrinchando e já estamos aprendendo, né? E aí ele fala assim, filho meu, se os pecadores tentarem te seduzir, não dê ouvidos, não consintas. E aí ele vai descrever uma série de coisas que os pecadores, que no caso aqui são pessoas que tentam nos trazer para o mal, né? Para realizar aquelas coisas que não agradam ao Senhor. E aí ele vai descrevendo. E ele fala que os jovens falam: vem conosco, vamos fazer uma emboscada, vamos derramar sangue. Vamos matar o inocente, vamos ficar espreitando. Quando ele menos esperar, a gente vai e ataca. E aí a gente pega eles vivinhos e faça como que cai numa cova. E a gente pega tudo que é dele, tá tudo escrito aqui. Se você lê, você fala: não acredito, eu nunca prestei atenção desse jeito, né? E aí a gente pega toda a riqueza dele, a gente vai e enche nossa casa, a gente divide o que a gente conseguir roubar, e não é o que a gente tem visto, né, no dia a dia. Não é o que a gente tem visto na mídia, que ainda eu falei com vocês ontem, né? Vamos deixar de ver esses jornais, essas coisas tão ruins, porque isso realmente acontece. Mas a gente não precisa importar para dentro da nossa realidade, da nossa casa,
né? Aquele vômito de notícia, que é uma coisa repugnante. Você assiste aquele jornal e quando você sai dali, você já sai até amargurado, né? Até pesado. Não é aquela coisa que te deixa leve, feliz, alegre pra cima. Você já sai até com aquele peso de ver tanta coisa ruim. Então vamos deixar de lado, vamos nos desafiar a mudar os nossos hábitos nesses 30 dias que estamos aqui estudando os provérbios, né, da sabedoria, para que a gente possa realmente mudar algo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. E aí aqui fala que essas pessoas com mal, elas mesmas chamam esse filho. Então ele vem dando esse conselho. Não afaste, né, o seu ouvido do conselho do seu pai, da repreensão, das instruções da sua mãe. Quando essa pessoa vir te chamar, vamos fazer uma emboscada, vamos atacar, vamos matar, vamos roubar, vamos distribuir o que a gente roubar, não vai dar em nada. Ele fala, vamos colocar tudo numa bolsa só, numa única sacola, e a gente divide depois e não vai dar nada. Aí o Salomão vem com o seu conselho e coloca, filho meu, não vá, não siga o caminho deles. Afasta o seu pé dessas veredas, porque o pé deles só corre para fazer maldade. Eles têm pressa de fazer o mal e derramar sangue. Eles têm pressa de fazer coisas erradas, de cair no vício, de tropeçar. E muitas vezes você fala assim, nossa, fulano estava na hora errada, no local errado, com a companhia errada. Meu Deus, por quê? Por quê? Mas porque ele anda com essas companhias. Ele não ouve a repreensão do pai. Ele despreza o conselho da mãe. Quando a mãe fala, a mãe está falando demais. Então ele está sempre nessa roda, nesse tipo de pessoa. Que se apressa para a maldade. Se apressa para realizar coisas erradas. Matar, derramar sangue de pessoas inocentes. E aí quando vê, ele já caiu. Aqui é tão forte que fala assim... que ele fala assim, não se estende uma rede, né? Não se arma uma armadilha quando a ave está olhando. Ninguém faz uma arapuca quando a ave está olhando. Você faz a arapuca e deixa ali para a ave cair, né? E aqui fala que eles são tão nécios, eles estão tão envolvidos na maldade, que eles fazem e eles mesmos caem. As suas almas se estendem para o laço, que eles mesmos fizeram. Então, por isso que muitas vezes você fala assim, por que fulano estava ali? Poxa, bem na hora errada, no momento errado. Porque eles mesmos armaram aquela rede, fizeram aquela emboscada, fizeram mal para tanta gente, mas eles acabam caindo no próprio laço. E o caminho deles é todo voltado para a ganância. Por que eles querem matar? Por que eles querem roubar? Por que eles querem colocar tudo ali na sacola e dividir o que eles roubaram? Eles estão espreitando o inocente, aqui fala. Eles ficam de olho ali na pessoa ingênua, né? Para tentar pegar na espreita ali e assaltar. Que é assim que acontece, né? Ele pega a pessoa quando está mais desprevenida. E por que eles pensam nisso? Porque eles querem enriquecer de maneira fraudulenta. De maneira fácil, a ganância. Aqui na palavra fala. O caminho deles é todo voltado para a ganância. Eles querem celular, eles querem dinheiro, eles querem a roupa de marca, eles querem o tênis, eles querem a carteira. Eles querem usufruir de coisas fáceis. E aqui termina esse segundo trecho, né, esse segundo bloco da palavra, que diz que todas as pessoas, né, que enriquecem com esse tipo de atitude, com essa violência, eles mesmos caem no laço que eles fazem. E a própria ganância, ela não se farta, né? Aqui fala, a qual tira a vida do seu próprio dono. A ganância nunca se farta. Então ela faz aquele jovem roubar, cair enrascada. Hoje moças lindas, né, com estudo, família boa, quando você vê ela já está desvirtuando, já está envolvida em quadrilha, em companhias, e já está sendo usada como isca, né? A própria jovem pela sua beleza, porque é mais atrativa, às vezes bom papo, ela é utilizada como isca ali. E aí aquela ganância nunca se farta, né? Ela está sempre voltada, o caminho é sempre voltado para a ganância, a qual tira a vida do seu próprio dono. Então a pessoa tem tanta ganância, e a própria ganância leva ela embora. Olha como é essa sabedoria, como é esse ensino. E às vezes os pais se perguntam por que aconteceu, aonde eu falhei, aonde eu errei. Então você tem que ver que quando o seu filho ele se afasta da sua repreensão,
ele não quer ouvir a sua instrução, você tem que chamar ele para a palavra, para a Bíblia. E mostrar, olha aqui o conselho. Você não quer me ouvir? Eu não estou falando para você um blá, blá, blá à toa. Eu estou te ensinando porque, olha, este é o caminho. Eu te repreendo dentro da palavra, te corrijo, te levo à instrução, né? Quando a palavra fala até da vara. Muitas pessoas entendem que é para pegar a vara e, descer na criança. E não é assim. Nós vimos no Salmos 23, a vara, ela dá a direção, né? É aquele instrumento onde o pastor vai tateando ali para ver se está tudo ok. Se aparece um animal feroz, ele vai na frente, Então a vara, ela direciona, ela corrige qualquer coisa que tiver ali ao perigo, né? Ao redor ali do seu rebanho. Então a nossa casa é o nosso rebanho, né? Nós estamos pastoreando as nossas ovelhinhas, que são nossos filhos. Quem está ali conosco, debaixo do nosso teto, da nossa proteção. Então, você usa a palavra para repreender seu filho, com a vara em forma de instrução. E fala para o seu filho, olha, a palavra diz isso. Mas, porém, se você não quiser seguir, este é o caminho. Se você não seguir, os pecadores, os nécios, toda sorte de iniquidade que existe no mundo, de erro, vai chegar até você. E eles vão te chamar. Você vai ter suficiente sabedoria, já que você não quer ouvir? Você vai ter conhecimento suficiente para falar, não, eu não vou? Não, meu caminho é para lá, eu não vou. Você vai para cá, eu vou para lá. Será que você vai estar preparado, meu filho, minha filha? Ou você vai? Porque eles têm fome de fazer o que é errado. Você vai seguir, você não vai seguir. Então aí você consegue dar um norte para esse adolescente, para esse jovem. É isso que falta hoje na nossa sociedade, é isso que falta nas escolas, esse norte, né? As crianças, os adolescentes, eles vão para a escola como se os professores tivessem obrigação com eles. E na verdade ali eles estão no papel de ensinar, de passar o conhecimento secular, né? As matérias, né? A história do país, história da economia, um pouco da ciência, porque hoje a ciência está tão, né? A evolução está tão rápida que você pega um livro de ciências, depois de 2, 3 meses já está desatualizado. Mas o papel deles é passar ali um pouco da ciência, um pouco de biologia, né? Geografia, planetas, mapas, rios, né? O que é um relevo, o que é uma planície. Então dá um apanhado geral da história tanto do nosso país como de outros países, né? Entra um pouco às vezes em conflito, em guerra, dá um apanhado geral, fala sobre política, dá um geral para o jovem. Então a escola está ali para ensino da matemática, cada série tem ali, né, o seu passo a passo. Você não vai jogar fórmula de Bhaskara, de X, de Y para uma criança pequena. Então tem os professores, eles vão instruindo a continha de mais, a continha de menos, divisão, aí vai subindo, fração. Então é para isso que está ali o professor, para te dar essa instrução, esse conhecimento. Ele dá um apanhado um pouquinho de cada coisa. Tem artes, tem educação física. E aí a criança vai tendo aquela tendência. Poxa, eu gosto mais de números. Então ela já vai crescendo com aquela tendência do que ela vai trabalhar. Poxa, eu gostei tanto de ciências, me interessei por aquele estudo, por botânica, por planta, pelo corpo humano. Depois vem ser um enfermeiro, um médico. Né? Às vezes ali na geografia, estudando mapas, relevo e a parte dos rios, a pessoa já se começa a interessar por esse lado. Ah, eu gostei da educação física, eu gostei do movimento, de cuidar do corpo, jogos e tal. Aí aquela criança, aquele jovem já vai indo para o ramo ali do atletismo, de ser um atleta, um esportista, ou até mesmo se apaixona pela profissão de ensinar e quer ser um professor nessa área, um professor de academia, né? Na parte artística, tem alguma criança ali que é mais criativa, então ela desenvolve para aquela área. Então, esse é o papel do professor, não de educar nossas crianças. Então, muitas pessoas na correria do dia a dia, né? Aquele afã de ganhar dinheiro, de trabalhar e tal, de conquistar posição no mercado e aquela competitividade insana, né? Muitas vezes insana. Ah, não tem tempo de educar? Leva para a escola, a professora que se vire. Só que a professora ali, ela não tem como ensinar bons modos. Ela pode tentar fazer com que o ambiente fique mais agradável, né? E se colocar ali como autoridade, mas muitas hoje nem conseguem, porque qualquer coisa que ela vai falar, o jovem já rebate. E ele sabe que a professora não pode ser um pouco mais dura, porque tem uma série de leis, uma série de estatutos, uma série de coisas
que impede até mesmo dela dar uma bronca. Então, às vezes, estão assim, degladiando ali, e o professor está apático. Ele fala, não falo nada, também não interfiro, porque fica complicado, tem medo, né? Os professores, na verdade, hoje têm medo. As crianças, elas são capazes de coisas que você nem imagina, das menorzinhas, né? Eu tenho a minha irmã que é professora e ela fala, meus alunos parece que são de outro mundo. São crianças pequenas e falam coisas assim que você fica abismado, coisas que nem você tem conhecimento. Você fala, da onde essa criança tirou isso? Que ambiente vive essa criança? Então, nós temos que ter esse papel de instruir. Só que muitas vezes nem nós, como pais, não temos essa sabedoria. Muitas vezes nós não temos esse conhecimento. Então a gente tem que buscar, que é aquilo que eu falei no início. A gente só transborda quando a gente está cheio. Então nós precisamos nos encher, independente de religião. Eu falo sempre isso aqui para vocês. Você tem que buscar algo que te alimente, que te ajude para você crescer, para você transbordar com responsabilidade. Então você precisa ensinar o seu filho. Às vezes coisa pequena, num estojo, num lápis, atitude de pegar, atitude de passar na frente de uma fila, de colocar o pé para o coleguinha tropeçar, de tirar o sarro. Essas coisas são princípios que vêm da base dessa criança. E nós sabemos que muitas crianças já vêm de um lar difícil, mas se a maioria das crianças que tem família conseguir ter esse princípio, ela consegue contornar e passar algo bom para essa outra que teve uma educação mais debilitada, tem um lar destruído, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Porque já pensou quantas crianças, 30, 25 numa sala, se todas vão com problema, a escola não vai ser mais uma escola, vai ser um manicômio. Vai ser um surto atrás do outro. E aí quem vai controlar? Então nós temos que repensar isso, meus amados, minhas amadas. Eu falo como pais, né, como nós aqui de pais para pais, porque o meu maior público é adulto, né? De repente você até é um jovem, adolescente, mas o meu maior público aqui é adulto. Então que nós tenhamos essa noção. Eu falo para mim mesma, a gente buscar, né? Porque aqui é tão claro, tão explícito. E esse capítulo ainda ele tem uma concordância, ele tem a primeira parte, a segunda e a terceira. Mais para frente a gente vai ver que são vários conselhos todos soltos. Cada versículo é uma paulada, cada versículo é uma cacetada. Sem uma linha muito contínua, tudo com um consenso, mas vários conselhos, vários, um atrás do outro. Aqui ainda ele, né, deu início, aí ele fala um pouco do filho, e agora ele vem para o fechamento, dizendo aonde encontrar essa sabedoria, como que a sabedoria se porta. Nós vamos ver mais para frente, em um dos capítulos, fala que a sabedoria está desde o início da criação de tudo, do universo. Então a sabedoria é o próprio Deus. Porque quem estava lá no início era o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito que parava sobre as águas. Antes de tudo ter forma, quando tudo nem tinha forma. Né? Quando ele pensou, quando ele mentalizou, por isso que o universo é mental. O princípio do universo é o mentalismo. Tudo é mental, né? Deus é uma força, uma energia, não tem corpo. Ele é mente, ele é essa energia que rege tudo. E quando ele mentalizou ali, e o espírito dele pairava, né, sobre as águas sem forma, e ele decidiu começar a criação. É lindo quando você começa a pensar assim e ter essa visão, né, da neurociência, não ficar só uma coisa assim bitolada, sem noção, mas você busca essa sabedoria, esse conhecimento, então isso é muito bom. Isso traz para sua vida outra notoriedade das coisas. Você começa a ver com outros olhos. Então esse é o nosso intuito aqui, tá? E agora ele vem trazendo aonde encontrar a sabedoria, onde ele está. E aqui fala assim, a sabedoria, ela clama nas ruas. A sabedoria, que é o próprio Deus, né? Levanta sua voz nas praças. Ela clama nos lugares mais concorridos, nas entradas das portas da cidade. Faz pronúncia dos seus discursos. E ela grita, né? Falando nas praças, ela fala assim, até quando vocês ingênuos continuarão amando a ingenuidade? Loucos, ingênuos, né? Se faz de ingênuos. Até quando? Até quando os insensatos vão aborrecer o conhecimento? Até quando vocês vão zombar da sabedoria? Até quando vocês vão zombar de mim? Eu estou aqui nas praças gritando, até quando?
o próprio Deus falando. Então, aonde encontrar essa sabedoria que clama? Clama nas portas das cidades, nas praças, nos lugares mais concorridos. Aonde são as portas da cidade? Aonde tem as autoridades. Aonde tudo ali é decidido. Então, ele está ali. Ele está no topo, ele está no início. Quando a gente chega numa cidade, geralmente tem aquela frase assim, né? Bem-vindo a tal cidade, né? Com o nome da cidade, um mural, uma placa, né? Fazem ali um monumento, um portal. Então é ali que está a sabedoria, no início, no início da cidade, no portal. Bem ali no centro, né? Bem ali no destaque. Ela grita nas praças. Até quando vocês vão me desprezar? Voltai-vos para a minha repreensão, porque derramarei meu espírito sobre vós, farei conhecer minhas palavras. Volte-se para mim, a sabedoria fala. Eu vou derramar meu espírito, eu vou te dar conhecimento de todas essas palavras. Eu te chamei e você não quis ouvir. Eu estendi minha mão e você não quis. Não houve quem me atendesse. E aí fala assim, antes de tudo isso, você não quis me atender, não quis. Eu estendi a minha mão, você não quis. Mas antes você rejeitou. Você não quis meu conselho, não aceitou a repreensão, que é o que nós falamos ali no início dos filhos, né? Então, tanto para os nossos filhos como para nós mesmos, antes de passar para os filhos. Então, muitas vezes você rejeita o conselho, você rejeita a repreensão, você aborrece a sabedoria. Por isso que escamba todo o seu lar. Porque ela clama, ela quer falar com a gente, a sabedoria, o próprio Deus, e você não dá ouvido. Quando o seu lar está destruído, aí você quer a resposta. Às vezes dá para você recuperar, às vezes não dá mais. Antes você rejeitou meu conselho, não aceitou minha repreensão. Aborreceu a sabedoria, zombou, né? Rejeitou. Não escolheu o temor do Senhor. Aqui no início nós vimos que o princípio da sabedoria, o princípio, o começo de todo o conhecimento é o temor. Se você não tem temor, você não tem nada. Você não tem limite, você não teme a nada. Não tem por que você seguir nada, não tem por que você mudar de vida, não tem por que você procurar algo novo. Você não teme a nada. Você não tem temor, você vai vivendo. Mas quando você tem um temor, você sabe que existe algo maior, você teme, nem que seja como a gente fala, como você fala, se você não crê num Deus como um poderoso no trono, naquela personificação que geralmente as pessoas têm essa ideia, mas você crê no universo, na natureza. Então você crê na fúria da natureza, você teme, você tem noção que nós não podemos contra a natureza. Ela é regida por forças maiores. Então você sabe que ali tem algo. Embora você não queira chamar de Deus, mas na sua concepção você sabe que existe essa força maior. Então, se você tem esse temor, já é o princípio do conhecimento, já é o princípio da sabedoria. E muitas vezes aquela pessoa que crê em Deus, que é mais religiosa, que reza, que ora, que até estuda a Bíblia, frequenta uma denominação, uma igreja, uma capela, frequenta um local, né? Onde pratica ali sua fé, sua comunhão com demais pessoas, ela se acha no papel de julgar aquele que se diz ateu, aquele que se diz agnóstico, que não tem religião, ela se acha no papel de julgar, mas não cabe a nós julgarmos. Porque se você olhar, muitas vezes a vida daquela pessoa, ela progride mais que a sua. Ela vai mais para frente que a sua. Porque você muitas vezes professa um Deus, só que você não age como tal. E ele não está no lugar que ele deveria estar na sua vida. E aquela pessoa que crê que existe uma força maior, que existe um princípio, que existe uma energia que criou tudo, que deu início ao tudo, ela crê no universo, ela respeita, a vida dela vai mais para frente, porque ela tem esse temor. Ela pode não chamar de Deus, mas ela reconhece que existe algo maior do que ela é um simples ser humano, que ela reconhece e ela precisa, né, se conectar de alguma forma com essa força superior. E como Deus vê a intenção, essa pessoa consegue andar na vida, ela consegue evoluir, ela é próspera.
ela é feliz. E aí você não entende. Mas eu vou na igreja, eu oro, eu rezo, eu faço sacrifício, eu faço meus propósitos, meus votos. Mas é porque você julga demais. Você julga uma opção da pessoa, né? De relacionamento, você julga uma aparência. E isso também é falta de sabedoria. E aqui ela nos chama, né? Você rejeitou, não aceitou a repreensão, não escolheu o temor do Senhor e você se extraviou. O extravio dessa ignorância, por você não buscar o conhecimento, os matará. O comodismo do indolente leva à perdição. Indolente é aquela pessoa morosa, custosa, aquela pessoa malandra, cheia de malemolência, na malandragem. Isso é um indolente. Ele fica ali no comodismo, vai levar à perdição. Está escrito aqui na palavra. Ele se farta dos seus próprios planos. Quando vier o que te assusta, quando vier o que você teme, quando vier a desgraça, vai vir como um redemoinho. Vai vir como um furacão, vai levar tudo, vai levantar tudo, vai ser aquela tempestade que tira tudo do lugar. Porque você se acomodou. Você está perdido. Quando vier tudo que te assusta, tudo que você nem espera, vem com tribulação, vem com angústia. E eu não vou poder te salvar. Tem uma parte aqui que até ela fala que vai rir. A sabedoria fala: eu me rirei da vossa desgraça quando vier o que você mais teme sobre você. Quando vier, de repente, o que te assusta. Quando chegar a você como um redemoinho, como uma tempestade. Quando vier arrancando tudo do lugar, a sabedoria não vai poder fazer nada. Porque ela te repreendeu. Ela te chamou para ouvir o conselho. E você não quis. E eu grifei aqui quantas vezes ela fala, né? Escuta a repreensão, não despreza a instrução. O insensato aborrece o conhecimento, volta para a repreensão. Segunda vez. Não rejeite meu conselho, porque você não aceita a repreensão. Terceira vez. Aborrecem a sabedoria e não escolhe o temor do Senhor. Quarta vez. Não quis meu conselho, menospreza minha repreensão. Quinta vez. Olha quantas vezes ela fala a mesma coisa. Então você vê que é algo ali que realmente é o princípio de tudo. Você temer, você buscar o conhecimento. E falta de onde achar não é, porque ela está aí clamando, ela está gritando. Ela está na porta da cidade, ela está nos lugares onde se assentam as autoridades. Nos lugares mais concorridos. Então você tem acesso à sabedoria, é só você querer. E hoje mais ainda, né? Se a gente for pensar aqui, essa palavra é tão atual, porque aonde tem a pronúncia dos discursos, aonde são os portais das cidades? Hoje a gente tem a mídia, a internet. É onde você clica ali, você vê tudo, você vê notícia, você vê tudo que é de principal. Né? As autoridades estão ali. Tá todo mundo ali. Então você clicou, você busca sabedoria. Assim como também, se você não tiver a sabedoria, você usa a internet para clicar e ver tudo ali que não presta. E desgraçar os seus caminhos. Então muitas vezes você não consegue passar uma instrução para o seu filho, para sua filha, mas porque você também está precisando. Você também acessa coisas que não alimentam a sua mente de forma prazerosa, de forma construtiva. Você acessa conteúdos que destroem a sua mente. Pelo contrário, te joga para baixo. Acaba com o seu casamento. Acaba com o seu relacionamento. Acaba com amizades. Gera fofoca, gera intriga. Né? Muitas coisas hoje são chamadas de entretenimento. Mas nós sabemos que não é entretenimento. É praticamente uma rede mundial de fofoca. Muitos filmes, muitas séries são lançadas com um princípio ali embutido que a gente não percebe. E quando você vê, você já está torcendo para pessoas que vai contra até mesmo os seus valores, contra a sua moral, coisas que você não aceita. Mas você está ali, ó, já é tão intertido que você já não está mais nem torcendo para o mocinho, você está torcendo para o vilão. E você não se apercebe, porque é uma coisa tão ali, ó, rasa ali por debaixo dos panos. Mas aqui foi falado para nós
que nós teríamos, né, inteligência, juízo, para saber até os mistérios, os segredos dos ditados ali. Quando tem aquelas mensagens subliminares, você fala, opa, então isso aí não é bom para mim, não é bom para minha criança, não é bom para o meu bebê, não é bom para o meu filho que está aí na pré-adolescência, adolescência, porque você vai ter aquele clique. Todos nós temos o sexto sentido, como a gente diz, sexto sentido, mas são faculdades superiores, né? A vontade, o conhecimento, essa sensibilidade, são outros tipos de faculdades, não são somente os 5 sentidos. São outros sentidos que a gente vai ali aguçando, vai trabalhando, né? O seu querer, essa busca por conhecimento. E aí você vai ficando mais sensível. Quando você ouvir a voz de Deus, você já vai saber diferenciar, né? Aquela voz que sussurra ali no seu ouvido. Não faz isso, não faz aquilo, não vai por ali, vai por aqui. Então você fica mais sensível, porque você habilita seu ouvido, você afina o seu ouvido, né? Eu toco violão, para quem não sabe. Então, estudei muito quando era criança, hoje já não é uma coisa assim tão, faz parte do meu dia a dia, mas tem coisas que ficam ali, porque você faz tanto repetidamente. Então, quando a gente vai afinar o instrumento, você ouve ali aquela nota, parece que ela tem aquele sibilar que a gente fala, e você fala, não tá afinado ainda. Aí você vai mais um pouquinho, e aí você vai tocando ali as cordinhas e aperta aqui, aperta ali, até que fique bem uníssono aquele sonzinho. Aí você fala, agora sim. Aí você dá aquele dedilhado, você fala, agora afinou. Então você fica ali afinado com a voz daquela pessoa que te instrui. Mas quando você está acostumado a ouvir a instrução. Se você não está acostumado, na agitação da sua mente, você já nem sabe mais o que você pensou, o que você criou, se Deus falou, se foi um conselho, se você ouviu uma bobagem, deve ser coisa da minha cabeça, e você já não tem aquela sensibilidade. Você não está atento, né? E aí depois a gente entra até mais pra frente, a gente vai falar também sobre isso, sobre essas coisas que a gente cria na nossa mente. A gente mesmo cria histórias e a gente se envolve nessas histórias e a gente acaba desviando o nosso caminho e indo para um caminho do mal aí, se destruindo por contas que a gente coloca na nossa cabeça que nem existem. Na verdade, nem existem. A nossa mente ela já é tendenciosa para o mal, para o negativo. Por isso o trabalho mental. É um exercício que você tem que fazer ali diariamente. Você tem que ter essa força de vontade. E aí, fechando aqui, né? Para fechar, ele fala que essas pessoas que menosprezam, né, a minha repreensão, a sabedoria fala na primeira pessoa, né, que é o próprio Deus, que desprezam o temor do Senhor, escolhem não andar pelo conselho, né, que é dado, não querem, menosprezam, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios planos. O extravio dos ignorantes os matará. Então, quando você vê aquela pessoa que ela faz o mal, faz o mal, faz o mal, e de repente ela acaba ali de uma forma tão triste, é essa palavra aqui. O caminho dela se farta dos próprios planos. Ela fez tanto plano, desejou tanto mal dos outros, que ela mesma cai nos planos de perdição dela. E eles se satisfazem consigo mesmo. Os nécios sem juízos, eles se satisfazem. Eles não aceitam a repreensão, porque eles acham que estão certos e tá bom assim. Já ouviu aquela pessoa que você fala, mas fulano, olha, tenta mudar, não tá legal, não tá bacana, tá desgastante, né? Tente por um outro caminho. A pessoa acha que não precisa. Por isso que ela tá destruída. Ela tá fazendo errado, ela tá indo no caminho errado, mas ela não aceita. Ela é nécia, ela é indolente, ela é uma pessoa custosa, é difícil. Ela não aceita. Sábio é quem aceita a repreensão. Quem ouve aquela repreensão, coloca dentro de si e fala, eu precisava dessa palavra. O que eu vou fazer para mudar? O que eu posso fazer para mudar a partir de hoje? Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu conheço minhas emoções, eu sei como que eu ajo, eu começo a me conhecer. Então, naquela atitude assim, determinada situação, poxa, eu já sei como eu vou agir. Então, peraí, o que eu posso fazer para fazer diferente? Para que a minha resposta àquele fato seja diferente? Como que eu vou agir quando isso vier de encontro com algo ali que eu tenho enraizado? Então, eu preciso mudar, eu preciso alterar. E o que eu posso fazer?
Então, aí que entra a sabedoria, o conhecimento, a busca pelo conhecimento, né? E aqui, para fechar, ele fala assim: aquele que escuta habitará confiadamente e viverá tranquilo, sem temor das desgraças. Então, antes, quando a sabedoria fala, olha, quando vier o que te assusta, o que te atemoriza, que vai vir como um redemoinho, como se fosse um furacão, vai tirar tudo do lugar, vai vir tribulação, vai vir angústia, vai clamar e eu não vou responder. Porque enquanto eu estava aqui te ajudando, te ensinando, querendo te instruir, você não quis. Não é justo. Eu vou gritar, eu vou clamar lá na cidade para outros que me queiram. Quando vier tudo que tiver que acontecer, aquilo que você mais temia, meu Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Aí ela fala, eu não vou poder fazer nada. Mas ao passo que aquele que escuta, ele não tem medo. Nós vimos isso no Salmos 23, né? A gente não teme quando a gente passa no vale assombroso, no vale da sombra da morte. A gente não teme. A gente vive tranquilo, sem temor, porque habitará confiadamente com o Senhor. Então aqui a gente finaliza esse primeiro capítulo e vamos finalizar já falando sobre esse conhecimento, esse autoconhecimento, conhecer suas emoções, né? Como você funciona, como o seu corpo reage a certas situações, para que você tenha essa noção e o que você pode mudar. É nisso que é implícito a mentoria. Por isso que é necessário, por isso que é bom, é aconselhável que você busque essa instrução, que você tenha essa noção, não, eu preciso. Então eu vou abrir novamente, né, a nossa mentoria Restauradas 2.0, restauradas para brilhar. Você precisa se restaurar, você precisa se consertar, juntar os seus caquinhos ali e entender como você funciona. Muitas vezes você só está reagindo, rebatendo. A pessoa vem pá, pá, fala uma coisa, você pá, pá. Você só reage, você não age, né, com atitude, pensando racionalmente. Você não age, você só reage. E aí você não tem o controle. Quem está te controlando é a outra pessoa. É a pessoa do trânsito, a pessoa do mercado, a pessoa do trabalho, a pessoa onde você estuda, é um vizinho. A pessoa falou, você rebate. Falou, você rebate. Parece aquele ping-pong. Você não consegue ter uma atitude. Não. Quem sou eu? Como eu ajo nessa situação? Como que eu me reporto quando vem uma afronta? Como que é a minha atitude? Independente da outra pessoa. Eu não vou agir conforme a circunstância que me rodeia. Como eu ajo? Eu me conheço. Numa situação de raiva, numa situação de perigo, numa situação de medo. Se eu tenho questões de abandono, de traumas, como que eu trato isso? Você vai ficar preso lá atrás? Você já está com 20, 30, 40, 50 e você não vai para frente. Você está preso lá atrás, só que aquele tempo não volta mais. Ainda não fizeram a máquina, né, de volta lá para o passado para você reaver aqui no futuro. E a própria palavra fala, né, que o que é já foi. Que é o hoje ou agora. A gente só tem esse segundo. O início da live já foi. Você pode assistir a gravação, mas eu não vou poder mudar nada do que foi falado. Nada do que a gente leu, eu não posso mudar mais. Já foi. Então o que é já foi. E o que há de vir também já foi. Olha que sabedoria. Porque o amanhã, ele vai ser presente e também já foi. Como Deus conhece tudo, ele é o todo, ele veio de cima. Não existe tempo, né? O cronos, o cronológico é para nós, é para o homem. Então ele já viu o que já foi, o que já é, o que será. Então é essa sabedoria que nos traz tranquilidade quando a gente busca, porque a gente tem essa segurança. Então você não se prende mais nisso. Você não se prende ao seu passado. A sua segurança é nesta nova jornada, é nessa nova empreitada que ele traz quando você está ali de mãos dadas com ele, com a própria sabedoria. E aí você não se prende mais naquele passado. E você começa a ter ali o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Então já vou deixar para vocês esse convite, né? Tivemos a nossa primeira turma e agora já a 2.0, a segunda turma, Restaurados para Brilhar. Então você vai clicar no link da bio, já está lá.
tem lá a parte da inscrição para a mentoria. Você vai falar comigo, você vai clicar lá, vai cair no meu WhatsApp. Vou te fazer algumas perguntas, você vai preencher uma fichinha, vou te explicar como que vai funcionar e aí você vai decidir se você quer ou não participar, vir com a gente nessa mentoria em grupo. É algo fechado, né? Bem mais fácil para a gente se relacionar, algo bem mais preciso e mais tete a tete ali, bem juntinho. Porque aqui é online, a gente fala, a gente discute, eu trago ensinamentos para vocês, trago para mim também, mas quando a gente está numa mentoria, é algo mais personalizado, algo ali fechado, algo onde eu vou conseguir te ouvir, os pormenores, e a gente vai traçando ali nossas metas, nossos objetivos, até que você consiga ser totalmente restaurado. Venha brilhar, venha desabrochar, venha conquistar e venha ter esse controle. E poder falar, caramba, que bênção, eu não acredito que eu consegui. Muitas vezes você já está fazendo tratamento, está em remédio, está em terapia, e busca aqui, busca ali, e não consegue. Você precisa se ouvir, você precisa se enxergar. E para isso a gente precisa de ferramentas, a gente precisa estar mais próximo. Você precisa de técnicas, de exercícios que te levem a essa autorreflexão, a olhar para dentro, a silenciar a sua mente, sair desse turbilhão de emoções, de barulho do dia a dia, para que você consiga ali compreender, se enxergar e transformar. Essa transformação que você tanto busca, essa restauração, juntar seus cacos ali e a gente junto para frente, tá bom? Então te convido a clicar no link da bio, clica lá, você vai falar comigo no WhatsApp, vai fazer essa pré-inscrição, né? Vai preencher uma fichinha, eu vou te explicar melhor o que é, e aí a gente vai ver se aquilo é para você, se você realmente quer, e aí você vem, tá? Então, já estão abertas de hoje até o dia 10, tá? Então, você tem esses 10 dias aí para pensar, para entrar em contato, pensar certinho, ver se você quer, se chegou o seu momento, porque se chegou o seu momento, é para você. Se não, não vai ser agora, não vai ser para você, né? A palavra, ela vai e ela faz o efeito para que ela foi lançada. Ela foi lançada e ela vai atingir exatamente aquela pessoa que está precisando dela. Então, esse é o primeiro recadinho da nossa mentoria, já estão abertas as inscrições até o dia 10. Outro recadinho, o desafio que nós vamos fazer juntos. Eu já comecei, já me desafiei e só fiz, vou confessar para vocês que só fiz porque me comprometi aqui, queria fazer algo diferente. E vou fazer durante esses 30 dias. Para mim, o meu propósito foi me exercitar fisicamente. Não só caminhada, né? Caminhada normal e tal. Apesar que até a caminhada, às vezes eu faço, às vezes não faço. Mas eu me propus a fazer exercícios mesmo. Então, exercícios para o braço, para a perna, abdominal, enfim. Então, eu tô seguindo uma sequência. Comecei hoje, quase ali desistindo, procrastinando, né? O bichinho ali falando, não, deixa para depois, você já vai fazer a live. E eu tava ali estudando já e, né, mentalizando, me consagrando para poder vir trazer para vocês essa mensagem, me preparando, mas eu falei, não, eu me comprometi. São 30 dias de desafio, então eu tenho que começar o meu. E aí eu já fiz ali, comecei com meia hora, né? Confesso que foi complicado, porque o exercício ele, né, com pezinho, coloquei pezinho e tudo, então dá uma acelerada. Mas eu me comprometi, e porque me comprometi, porque eu dei minha palavra aqui, eu vou cumprir. Então, muito bacana. Então, eu te desafio. Então, de repente, para você é a caminhada, ou é o desafio do exercício, às vezes é uma alimentação, uma dieta, né? Às vezes é palavras que você fala muito repetidamente, palavras que não te abençoam, que te amaldiçoam. Então, você vai fazer um jejum de palavras. Você vai se vigiar ali. Não vou falar durante 30 dias, não vou reclamar, não vou murmurar, né? Vou fazer dieta, vou tirar o pão, vou tirar o açúcar, vou tirar o refrigerante. Você vai fazer um desafio, algo diferente, algo que te desafie. E depois, se você quiser vir aqui escrever nos comentários, vai ser muito bacana, vou adorar, né? E a gente vai compartilhando ali todos os dias. Se você falhar, não é para parar, não é para falar, falhei agora. Não, você vai se reerguer e no outro dia você vai fazer. Faz um pouquinho a mais, faz o dobro, né? Ah, um exemplo, eu não vou comer pão. Então, o seu desafio dos 30 dias não vai comer pão. Aí um dia você ficou com muita vontade e não conseguiu. Você já estava lá no 5º dia e tal e comeu. Ah, então eu vou escambar, agora eu vou voltar a comer e vou comer 3, 4 por dia. Não, você comeu, você falhou.
né, do seu propósito, você não errou, não é um erro grave, você falhou de um propósito. Mas olha como você estava bem. Você conseguiu 5 dias. No sexto dia você comeu? Vou retomar. Retoma ali. 7º, 8º, 9º, 10º, 11º. Entendeu? Aí você fala, caramba, eu tenho essa força, que bacana. Você está vencendo ali o seu subconsciente, que é aquele hábito que você fazia ali no automático. Você está se vencendo. Você se propôs e está conseguindo. Então eu faço esse propósito para vocês, que eu também estou fazendo aqui, me comprometendo com vocês. E já pegando aí também, vamos continuar com o nosso calendário. Você já fez o seu aí? Olha o meu, que lindo! Coloquei coraçõezinhos, escrevi aqui outubro. Não fiz círculo dessa vez, eu fiz só com risquinho, ó. Né? O de setembro eu fiz círculos e ia preenchendo a bolinha. Então dessa vez eu fiz assim com tracinhos e coloquei aqui embaixo provérbios, que é o que a gente está estudando. E eu vou fazer xizinhos. Então aí hoje, terminando meu dia, eu já vou fazer aqui ó, um xizinho bem verdão. Porque hoje mesmo já fui desafiada muitas vezes no dia de hoje para me manter ali no espírito, né? Para me manter com boas vibrações, tentando transmutar pensamentos. E aí vem aquele pensamento de negatividade, deixar tudo para lá, né? Escambar naquela situação A, ou B ou C. E aí eu consegui ali reverter. Então já foi um exercício, já venci mais um dia. Então hoje no finalzinho do dia, já vou fazer um xizinho verde aqui no meu dia 1, né? Já comecei ali abençoado. Se você fez seu calendário e hoje não foi um dia legal, você reclamou, né? Brigou com alguém, tudo bem, faz lá seu xizinho vermelho e amanhã você vai retomar. Você já vai ali começar o dia diferente, falar, não, eu assisti a live, acompanhei, aprendi sobre a sabedoria está gritando aí, procurando a quem queira, né, aprender com ela, e eu quero, já que ela está no centro da cidade, no alto, no outdoor, gritando nas praças, se ela quer, quem quer ela, eu quero conhecimento, eu quero aprender, e aí você vai conseguir mudar, você já vai ter amanhã já um domingão lindo, para já começar aí, ó, de pé direito, aprendendo e colocando em prática. Tá bom, meus amados e minhas amadas? Então, são esses recadinhos finais. Faça o seu desafio, se desafie bem comigo nesses 30 dias. Faça o seu calendário, né, da gratidão e da reclamação, né? Se você ficar ali meio jururu naquele dia, marque ali para que fique visível e você consiga ter a noção, a destreza de olhar e falar, poxa, onde eu errei? O que foi que eu fiz aqui que eu posso aprender? E faça também a inscrição no link da bio para vir para nossa mentoria. Então, até o dia 10, você tem esse prazo para entrar em contato, ver se realmente é para você e se inscrever e vir comigo. Será um prazer ter você mais próximo de mim e a gente poder ali se ajudar, né? Me colocar na sua vida como uma auxiliadora mesmo, né? Como uma mentora, aquela que conduz para que você encontre o seu propósito, para que você seja restaurado, venha brilhar e abrilhantar quem está ao seu redor aí, tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção, quem ficou comigo aqui até o final, quem assistiu um pouquinho, quem voltou, quem saiu, volta e assiste a live completa, tenho certeza que muitos ensinamentos você vai conseguir extrair, anota, aquela parte que mais falou ao seu coração, anota, vai lá, grifa, porque você só tem a aprender, só tem a ser acrescentado na sua vida. E amanhã estaremos aqui com o capítulo 2, dando continuidade nesse estudo, tá bom? Um prazer enorme estar aqui com vocês, um grande beijo e até amanhã.